Graças e paz, amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Entrar na dúvida, sair da fé. Mateus 14:30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor. Bem, amados, a razão pela qual Pedro começou a afundar foi por causa do medo. No versículo 31, Jesus usou a palavra dúvida em referência ao medo de Pedro. Ele teve medo, por isso duvidou. O medo é simplesmente fé negativa ou fé ao contrário. De onde veio esse medo? 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação ou de uma mente sã. Bem, o medo não veio de Deus. Esse medo tomou conta de Pedro porque ele desviou sua atenção de Jesus e a concentrou em sua situação. O medo ou a dúvida não podem simplesmente nos superar. Temos que deixá-lo entrar. E foi isso que Pedro fez. Pedro abriu a porta para o medo e o medo entrou. Se Pedro tivesse mantido sua atenção em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé e da fé de Pedro, como diz Hebreus 12:2, ele não teria temido. Da mesma forma que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, como é dito em Romanos 10:17. Então, da mesma forma que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, o medo, a dúvida, vem por ouvir algo contrário à palavra de Deus. Lembro-me agora de Jairo, quando veio a notícia ao encontro dele: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Ora, veio uma notícia negativa, uma palavra negativa. Isso gera medo, gera dúvida. E Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Dúvida e fé, medo e fé, juntos, na mesma pessoa, em Jairo. Mas Jesus falou para ele: não temas, não abra a porta para o medo, crê somente, apenas creia. Ora, amados, não seríamos tentados pelo medo ou pela dúvida se não considerássemos as coisas que Satanás usa para ministrar o medo e a dúvida. O vento e as ondas realmente não tiveram nada a ver com Pedro andando sobre as águas, porque ele não poderia ter andado sobre as águas longe de Jesus, mesmo que elas estivessem calmas. Mesmo que não houvesse vento, tempestade, ondas, se elas estivessem calmas, mesmo assim Pedro não poderia andar sobre as águas. As circunstâncias simplesmente
desviaram a atenção de Pedro do seu mestre, de Jesus, e o levaram de volta ao pensamento carnal. Pedro andou sobre as águas porque naquele momento que ele recebeu a palavra, a sua mente foi renovada e ele entrou na mente espiritual, baseado na palavra de Jesus e pela fé que ele recebeu. Mas ao voltar ao pensamento carnal, ele começou a afundar. Da mesma forma, Satanás tenta nos distrair, como distraiu Pedro. Tenta nos distrair pensando sobre os nossos problemas. Ele chama a nossa atenção para os nossos problemas com o intuito de nos levar a ter medo, a duvidar. Bem, a fé de Pedro não lhe falhou de uma só vez, como pode ser visto pelo fato de ele apenas começar a afundar. Ele começou a afundar. Se não houvesse fé presente, ele teria afundado de uma só vez. Ao sair do barco, ele já teria afundado, se não houvesse fé. Mas ele começou a afundar. Ele afundou gradualmente. Isto, havia fé, mas a fé deu lugar ao medo e à dúvida. Isto ilustra que a entrada do medo e a saída da fé não acontecem instantaneamente. É gradualmente. Sempre há sinais de que isso está acontecendo. Se voltarmos a nossa atenção para Jesus, se voltarmos rapidamente a nossa atenção para a palavra, como Pedro fez, ele, Jesus, a palavra dele, nos salvará do afogamento. Nenhum problema, preste atenção, nenhum problema é grande demais para Deus. Nada é impossível para Deus. Portanto, deveríamos lançar nossa preocupação sobre o problema em Deus e apenas manter nossos olhos em Jesus, a palavra. Hoje, mantermos os nossos olhos em sua palavra, na palavra, porque nenhum problema é grande demais para Deus. Não deixe entrar a dúvida, pois se entrar a dúvida, sai a fé. Não deixe que a dúvida entre. E a fé vai saindo gradualmente. Pense nisso. Pedro começou a afundar. Então, antes que a fé saia completamente, volte-se para a palavra e tire seus olhos do problema. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. O Senhor nos enviou a Sua palavra para que, através dela, pudéssemos ser salvos. Jesus deu a palavra para Pedro. Ele disse, vem. E Pedro foi e andou sobre as águas, porque a fé veio pela palavra. Possamos manter os nossos olhos em Tua palavra, em Tuas promessas, e assim manter a fé firme até a manifestação da vitória, até a manifestação do milagre. Eu oro pelos meus ouvintes. No nome do Senhor Jesus, eles possam se despertar, tirar os olhos dos problemas e olhar apenas para a palavra. Como Jesus disse, Jairo, crê somente. Jairo, não temas, crê somente. Isto aconteça com cada um neste dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.